Primeiro eu queria pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome e a sua idade. Honorina Taborda E esse é seu nome completo? Honorina Taborda? de Almeida. E a sua idade? A senhora fez 100 anos? 100 anos eu fiz em agosto. A senhora sabe a sua data de nascimento? Sei. Qual que é? Ano 23? 23. A senhora nasceu no ano da Revolução Eu acho, né? dos Chimangos e dos Maragatos? É. Certo foi, né? Porque Foi bem no ano que a senhora nasceu. A senhora nunca ouviu falar dessa revolução? eu vi falar, mas os homens se escondiam, né? Usavam o lenço branco e o vermelho, É. os Chimangos e os Maragatos. Na sua família, alguém lutou na guerra? Não. Que eu saiba, não. Diz que foi um período difícil, né? As pessoas sofreram bastante com isso. Roubavam as casas, É. matavam os animais. Isso a senhora ouviu falar. Isso eu vi falar. E a senhora nasceu em Acorá? Não. Nasci em município de Acorá mesmo. No interior. É. Qual que era o nome do rincão? Na Ponte do Burricá? Não. Pra baixo. Lá perto onde morava a Dona França? É. A sua família morava lá? Minha família morava mais pra cá. Mas foi por ali que a senhora nasceu. Sim. Qual que era o nome dos seus pais? Faustino de Almeida Taborda. E a sua mãe? Amália Taborda. Seu pai não era Pires de Almeida? Era Chamavam ele de Fausto? Fausto. O seu Esmilindro que contou sobre ele, É. que ele contava sobre o Xindangue. Uhum. A senhora não lembra do seu pai falar da Revolução? Eu não me lembro. Nesse período que o Xindangue morreu, ele era uma das pessoas que morava ali perto. Onde o Xindangue, onde tem o túmulo do Xindangue. Seu pai morava ali perto. Não, pra cá. Vem pra cá. Eu acho que ele viu alguma coisa sobre o Xindangue. Não sei, não é? Eu era pequeno naquele tempo, criança não louvava nada, né? Não participava das conversas. Naquele tempo, as crianças iam brincar para longe para os adultos conversarem, né? E a senhora lembra quem eram os seus vizinhos? Quem que morava perto lá da sua casa? Era um irmão da minha mãe. Mais algum outro que a senhora lembra? Só isso que eu me lembro. Mas lá tinham muitas pessoas da família Taborda? Lá onde a senhora morava? Tinha E da família Pires também. também. Como é que era a casa que a senhora morava quando era criança? Agora com a casa eu não me lembro. Uma casa de madeira, Acho que era de madeira, né? coberta de tabuinha. As casas eram assim antigamente. Eu acho que era assim. E a senhora conheceu os seus avós? Conheci a minha mãe, minha avó do meu pai, a mãe do meu pai e o pai da minha mãe. Qual que era o nome deles? Manuel. Pai da Amália? É. Manuel Correia Taborda? É. E a sua avó, a mulher do Manuel, a senhora não conheceu? Não. Não era o Manequinho que chamavam?
o seu avô Manuel. Que tinha o Manuel Manequinho e tinha o Manuel Correta-Borda primo. Algum deles era o seu avô? É o Manuel. E qual que era o nome da sua avó, que a senhora conheceu? Era A mãe do Faustino? Honorina. Honório, não. Ferreira de Camargo? Agora, eu não sei o sobrenome, não é? Ela tinha algum apelido? Chamavam de Honória mesmo. Chamava de Honório. E o seu nome é uma homenagem a ela? Pois eu não sei. E a senhora nasceu em casa? Sim, isso que foi. Naquele tempo não tinha hospital. Não, E daí como é que fazia quando nascia as crianças? eu não sei. Não tinha as parteiras? Tinha. Tinha alguma parteira na sua família? A minha família, eu acho que não. O que a senhora lembra da sua avó Honória? Era bem velhinha. Caminhava com um bastão. Eu lembro ainda só. Que eu me lembro dela. E aonde que ela faleceu? Onde ela morava mesmo. Ali perto dos pisos. Dos pisos. E ela era casada? Não sei, mas naquele tempo era só ela, não sei. O seu avô já tinha falecido. A senhora não conheceu. Não, foi- E do seu avô Manuel, o que a senhora lembra dele? não me lembro dele. Me lembro dele, mas história, assim, outras coisas não. Mas como é que era o pessoal assim, nessa época? Andavam piochado? A senhora não lembra se o seu avô usava bombacha? Não me lembro. E o seu pai? Meu pai Seu pai usava bombacha? usava. Essa era a roupa do dia a dia. E ele usava lenço? No pescoço? Sim, A senhora lembra que cor era o lenço? não me lembro. E o seu pai faleceu aonde? Aqui perto dessa ponte que vai Prejuízo, é aqui. Tinha uma ponte ali, né? Ponte do Burricá? É, tinha uma ali que embora falecido. Ele e ela. Eles moraram a vida toda ali? Não, moravam em outro lugar pra lá. Depois que eu vim pra ali, eu era pequeno, assim. Eu me lembro que eu era pequeno, assim. E os seus pais, eles nasceram em Acorá? Eles eram daqui? Eram daqui. A família Taborda e os Pias são famílias antigas em Acorá. E a sua avó Honória morava ali perto. Pertinho. A senhora lembra de ir visitar ela na casa dela? Sim, o meu pai que cuidava dela, né? Era vizinho. Daí a senhora ia lá visitar ela. É, Era criança. era criança. E o que a senhora lembra? Ela estava bem de saúde nesse tempo que a senhora lembra que ela era velhinha? Ela falava? Ele fala, sofria do fôlego. Era só isso que eu sei. Mas não lembra dela contar história, alguma coisa? Não, E os seus pais, eles trabalhavam com o quê? na agricultura. E a senhora ajudava eles? Não, eu era pequena. Quando fiquei grande, nós se mudamos aí perto dos filhos, né? Aí nós não tinha labor para trabalhar. E como é que era esse trabalho da agricultura lá no começo? Era de enxada, né? O que plantavam? Milho, mandioca, feijão, arroz. Que eu me lembro assim. Era mais para se alimentar. É,
E a senhora lembra das comidas que a sua mãe fazia? Era feijão e arroz. Mas não tinha umas comidas diferentes às vezes? Não. Revirado. É arroz e feijão, É. mas com farinha. É, Isso ela fazia. fazia. De manhã. Isso era o café da manhã. É. E não fazia pão, cuca. Não. E na casa de vocês tinham criação de animais? Criavam animais? Sim. O que criavam? Tinha uma junta de cavalo. Não criavam porco, galinha? Criavam. Pro gasto, né? E não faziam salame, essas coisas? Não. Não existia essas luzes, nada, né? Não tinha. E faziam algum tipo de doce? Não, é. Às vezes faziam vocês melado de cana. Era o que eu me lembro. E o doce de jaracachá não faziam? Diz que faziam, já não me lembro mais. Mas era sabe que doce é esse? Sei. Ambrosia, essas coisas não faziam. Não. Só depois, um tempo depois. Depois de certo, faziam, né? E a senhora falou que não tinha luz, como é que fazia daí de noite? Uma velhinha de queroseno. Então, uma queroseno numa latinha, né? E um pavio assim. E acendia. E faziam as velas também? Não, acho que não. E onde que comprava o querosene? Tinha algum comércio? Algum bolicho? Esse eu não me lembro. Mas naquele tempo não existia mercado também. Não. Certo não, porque eu não me lembro. Não chamavam de bolicho? De venda? Não tinha nenhum perto da sua casa. Não. Mas a senhora não lembra se o seu pai vinha aqui para a vila comprar? Onde é que ele ia comprar? Eu não me lembro. E a senhora lembra que aqui chamavam de Três Vendas? Me lembro. A senhora não tem lembrança então de vir para cá? Não. Só lá do interior? Só alguma coisa. Eu perdi a memória, não é? Não, às vezes me conta uma coisa. Agora, quando daqui a pouquinho, eu não sei mais. Tem que estar perguntando. Se é preciso perguntar, eu pergunto, né? Faz pouco tempo? Faz tempinho já. É a idade, né, vó? É. Faz parte. Mas vamos tentar lembrar o que a senhora conseguir, tá bem? Tá. E sobre o Xindangue, a senhora lembra de alguma coisa? Não. Me lembro nós passava lá na sepultura dele. Isso eu me lembro. E daí tinha medo de passar lá? Tinha. O que diziam que a mão dele saía fora do túmulo? Eu nunca vi. Mas diziam, né? Diziam. E tinha umas pessoas que iam lá acender vela para ele, fazer promessa. Sei não. E outras lendas que contavam antigamente, não falavam no lobisomem também? Falava. Contavam essas histórias para assustar as É. crianças. E a senhora tinha medo? Eu tinha. E outras histórias? Mula sem cabeça, contavam também? Boitatá. O boitatá sim, mas esse da mula sem cabeça eu não vi falar. Só se falavam sim, mas eu não me lembro. E do boitatá o que falava? Eu não me lembro. Uma bola de fogo que aparecia nos campos. Isso eu não me lembro. E de ouro enterrado. Não contavam essas histórias? Contavam. Tinha gente que andava procurando. Fazendo fogo, buraco na terra. E da sua família alguém andou procurando ouro? Não. Diz que tinha gente que sonhava com ouro,
vestido de ouro. Eu lembro. E tinha muito mato naquela época? Tinha. Por Deus, mano. Arrancando, né? Desmantando. Fazer lavoura? E tinham muitos animais que não se vê hoje? Não, bem pouco. E visagem, assombração, contavam também? Contava. A senhora sabe alguma história? Não, Mas contava. contava, mas nós tinha medo, né? E quando que contavam essas histórias? Se reuniam no fogo de chão? Eu lembro. Mas eu me agarrava no pai de medo, não. E não tinha luz de noite? Nada. Estava no meio do mato? Tinha medo de... Como que foi a sua infância? A senhora lembra quando era criança? Quais eram as brincadeiras? Ele de se escondia dentro de casa, o outro saía, né? E achava. Não tinha boneca? Boneca de pano. Boneca de louça nunca. Naquele tempo não. Tinha os mais que podiam, né? Mas nós não tínhamos nada de pano. E quem que fazia essas bonecas? Isso não me lembro. Era sua mãe? Certo era, né? Sua mãe costurava? Não. E a senhora costurava? Muito pouco. O que a senhora fazia? Roupa para os seus filhos? Camisa. E para minha guria, né? Fazia vestidinho. Era o que eu fazia. E como é que era a máquina de costura da época? Era aqueles tocada a mão. Alguma outra brincadeira que a senhora lembra? Não, Brincadeira de roda? não me lembro mais. E com quem a senhora brincava? Com a minha Seus irmã. irmãos? Com a minha irmã também. Como que era o nome dela? A senhora lembra o nome dela? Não me lembro mais. A Cássia? A sua irmã? A Cássia. E a senhora chegou aí na escola? Não. Não tinha escola? Não tinha, mas não fui, não. Meu pai não botou. Não incentivava a Não. estudar? Os guris ele botava, porque vinham aqui nos Trezenda, vinham a cavalo, engarupado, não é? Esse eu me lembro, mas eu nunca pisei na escola aqui, quando era pequeno. E a senhora aprendeu a ler e escrever? Não, E a senhora aprendeu a escrever seu nome? nada. Não conheço um número, nada. Só os seus irmãos que estudaram. Só. E quantos irmãos a senhora tinha? Era muita gente? Muitos irmãos? Não, é um pouco. Eram 4 com a senhora? 5? Família pequena na época, porque tinha famílias bem maiores. Tinham mais de 10, 15 filhos. Qual que era o nome deles? A Cássia? Lembra o nome? Marcelino, Delfino e Amarenta e Toro. Rodolfo e a Cássia. Tinha o Neno. Nino. Amarino. Era seu irmão também? E todos moravam em Acorá? Sim. O Marcelino que era casado com a dona França? E a senhora visitava a dona França? Sim. Ela era bem falante? Sempre foi? Sempre foi. E ela era taborda? Era. Também era parente? Qual era o nome do seu marido? A senhora lembra? Amarante. Amarante Correia Taborda? E ele tinha apelido? Marante?
A senhora lembra como é que a senhora conheceu o seu Amarante? Como que vocês se conheceram? Nós morava meio perto, assim. Não muito perto, mas era perto. E a senhora lembra como foi o seu casamento? Não me lembro mais Mas teve casamento na igreja? disso. E foi aqui nas Três Vendas? Eu acho que foi. Tinha uma igrejinha aqui perto da ponte. Essa foi a primeira igreja. Será que foi nessa igreja? De certo, não. Eu não. Aonde é que foi, eu não me lembro. E não lembra de nada do dia do casamento? Seu vestido de noiva? É, vestido de noiva. Branco? Branco. Véu branco. Buquê? Grinalda branca. E tinha buquê de flores? Sim. Esse eu me lembro, mas não me lembro mais. Quem costurou seu vestido, a senhora não lembra. Não, Mas teve festa? não. Só os vizinhos. E depois do casamento foram morar juntos? É claro. E aonde que morava? Qual o local? No Rincão dos Pires? É. E quantos filhos vocês tiveram? 9 filhos? 9. A senhora lembra o nome deles? Não me lembro mais. Alguns já faleceram. 4, 3. E a senhora lembra-se como é que eram as diversões naquela época? Tinha baile? Isso que tinha. A senhora não lembra. Não. E aqui em Acorá tinha muita erva mate? A senhora Não, lembra se aqui não. tinha muita erva? Eu não me lembro. Ninguém da sua família trabalhava com isso? Soque de erva, barbacoa? É. Barbacoa eu conheci ainda. Alguém da sua família tinha? O meu pai que tinha. Ele trabalhava com erva? Não, pro gasto só. Fazia pro gasto, né? E tomava muito chimarrão? Tomava. E como é que era o transporte antigamente? O cavalo, a carroça? É. A senhora tinha carroça? O pai tinha. E a senhora não lembra nenhuma vez de vir aqui nas Três Vendas? Não me lembro. A senhora casou, era jovem ainda? Sim, Lembra quantos anos tinha? 22. Naquela época casavam bem novo. Sim. E como é que faziam quando ficava doente, vó? Faziam chá? Como é que era? Fazia chá. Tomava? Não tinha médico. Não. Depois que tinha um aqui nas Três Vendas, um moreno. Doutor Fontoura? É, Tinha um hospital aqui depois mas eu acho que sim. do Irmagoras. E ela sempre trabalhou em casa? Eu? A senhora sempre trabalhou em casa? Sim, Cuidando da família? sim. E na lavoura? A senhora Não. trabalhou? Eu trabalhei. E como é que era esse trabalho? Era ter enxada, né? Tudo à mão. Tudo. A senhora lembra do saraquá? A máquina de planta? Quer dizer, cansei depois que eu era casada, nós tinha, né? Plantava. Mas plantava mais para o gasto. Sim, pra cá. Não era uma grande plantação na época. As Não, era pessoas pouquinho. plantavam mais para si Sim. próprias. E o que a senhora gostava de cozinhar? Cozinhar era carne. Frango Fazia galinhada? fazia. Tinha uma panela grande assim, tarde como é? Caldeirão Caldeirão. de ferro? É, E daí fazia no gancho? no gancho. Fazia o fogo no chão? Sim. E churrasco? Faziam? Isso eu não me lembro.
E antigamente também caçavam. Seu marido caçava? Meu marido não. Meu pai que gostava de caçar. Ah, o seu pai. É. O que que eles caçavam? Bicho do mato. O que? Tatu, veado, É o que aparece, né? perdiz? Algum outro tipo de comida que a senhora lembra que gostava de fazer? Não fazia pão, não tinha forno de barro. Não. Ah, e faziam puxirão antigamente. Sim. Pra que faziam isso? Pra carpir. O que era o puxirão? Juntar o povo, Juntar o povo e trabalhar. trabalhar. Todo mundo se ajudava. Tudo. Se tinha alguém precisando, não deixava passar necessidade. Não. O pessoal era unido, né? E fazia um puxirão para limpar a roça. É. E daí fazia um puxirão cada dia num lugar. É. Assim é mais rápido o trabalho. E para abrir as estradas também? Estrada. Eram os moradores que abriam as estradas. Esse eu não me lembro. A senhora lembra de morar no Rincão dos Pacheco? No Rincão dos Câmara? Me lembro. Vocês ajudavam bastante as igrejas e as escolas? Toda a vida. Mudavam, ó, como é que diz, ó, A diretoria? a diretoria. Só trocava de nome, foi o que trata. Nós era Estava sempre. sempre. E vocês iam na missa? Sim. Tinham grupos de família? Tinha. O que era o grupo de família? Se reuniam para fazer oração? É. E as escolas também ajudavam? Nós em tudo ajudava. Nós era tudo. Desde o que casemos até há pouco tempo, antes de nós vir para cá, nós era da diretoria. E faz tempo que a senhora está aqui na cidade? Faz. Faz quantos anos, filha? 24 anos. 24? Tem alguma história de antigamente que a senhora lembra para contar? Não tenho mais. O que eu sabia, que me lembrei era isso, não é? E a senhora quer deixar uma mensagem para sua família? Para os seus netos? Para os seus filhos? Quer deixar uma mensagem para eles? Meus filhos, tudo sabe já, ó, Eles sabem que a senhora ama eles. sabe? E muito. Amo muito meus filhos.